você aprendeu que a rua é um espaço fundamental para a existência da cidade, porque possibilita a circulação de coisas e pessoas. Você viu o problema do lixo e como ele pode ser controlado hoje, inclusive através da reciclagem. Você aprendeu também que a existência de árvores e plantas nas ruas não serve apenas de decoração. As árvores oferecem muitos benefícios, por isso devem ser plantadas e preservadas na cidade. E para terminar, você aprendeu que não tem obrigação de aguentar a poluição sonora que pode causar problemas de saúde. Existem leis para proteger os seus ouvidos e tornar a sua rua mais sossegada. Até a próxima teleaula. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Bom dia, São Paulo. Faltam 15 para 7 desta terça-feira, dia 7 de julho. Dia de decisão. Brasil e Holanda em campo na disputa por uma vaga na finalíssima da Copa do Mundo. Dia de coração batendo muito mais forte. Enquanto não sai o bendito gol ali, a gente fica na espera, né? O rodízio de carros em São Paulo será suspenso hoje por causa de Brasil e Holanda. Com a frota de 3 milhões de veículos, o trânsito deve ficar bastante complicado. Afinal, ninguém quer correr o risco de perder um só lance deste jogão. As vendas de veículos caíram 23,3% no primeiro semestre e a queda no ano poderá ser de 15% em relação ao ano passado. As montadoras deram férias coletivas e por enquanto não falam em demissões, mas outras empresas metalúrgicas anunciam dispensa de empregados. O governo toma várias providências para combater a falsificação de remédios. A principal é a criação de uma delegacia, mais uma, só para cuidar desse tipo de crime. A Varig e a Rio Sul anunciam para agosto o início de um serviço próprio entre Rio e São Paulo, com 32 voos diários separados da ponte aérea. Veja agora os outros destaques de hoje no Bom Dia São Paulo. Ousadia sem limites de 6 ladrões. Eles invadiram o quartel da PM, roubaram armas e foram assaltar um banco. A moda verde e amarela invade as ruas da capital. E ganha a simpatia dos estilistas. A gente tem percebido uma vontade muito grande das pessoas de vestirem a bandeira. O recanto mais holandês do Brasil fica a 160 quilômetros de São Paulo. É Olambra, a capital brasileira das flores. Aqui os moradores mantêm as tradições, mas hoje vão torcer com o coração dividido. O coração de brasileiro hoje também bate mais forte e os médicos avisam. A dica é liberar as emoções, torcer para valer para se evitar problemas cardíacos. Quem está com o coração na mão é a família do lateral Zé Carlos. Ele entra em campo hoje substituindo o Cafu. Aqui na casa do Zé Carlos, em Osasco, muita expectativa e emoção. Temperatura quente, como vocês viram aí hoje, dentro e fora de campo também. A terça-feira será de sol e calor em todo o estado. Acompanhe agora a previsão do tempo. Uma frente fria está se aproximando de São Paulo, trazendo nebulosidade, mas só há previsão de chuva a partir de amanhã. Hoje o sol aparece em todas as regiões e a temperatura sobe. A máxima deve chegar aos 32 graus em Catanduva, 30 em São Carlos e no litoral e 26 graus na capital. E aí você vê imagens ao vivo de Bauru. O dia começou no Brasil e Holanda. Sexta-feira passada, quando o rodízio também foi suspenso,
por causa de um jogo do Brasil, o trânsito em São Paulo quase parou. Foram 170 quilômetros de congestionamento. O repórter Silvestre Serrano está agora na Ponte das Bandeiras. Bom, o paulistano deve esperar a mesma lentidão hoje, Silvestre? Olha, Nascimento, com a suspensão do rodízio, 600 mil carros a mais estarão circulando pelas ruas de São Paulo. Mas apesar de todo este volume a mais nas ruas da cidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego está até que relativamente otimista. Por quê? Otimista porque a sexta-feira, inclusive, foi um dia atípico, o primeiro fim de semana escolar, e hoje, uma terça-feira, o interesse maior é o jogo. E otimista também porque, com as férias da rede escolar, sairão de circulação cerca de 450 mil veículos. Trabalharemos, então, com um excedente de 150 mil veículos. Mas o congestionamento vai prevalecer? Sem dúvida, será menor, com certeza, do que foi sexta-feira passada. Agora, o que a CET vai fazer para, pelo menos, minimizar esse congestionamento? Várias ações serão implementadas no nosso plano de trabalho. Colocação de 400 amarelinhos, monitorização dos semáforos através da central inteligente, a antecipação da implantação das faixas reversíveis solidárias na cidade e a colocação de 25 guinchos de apoio para remoção de interferência. Ok, muito obrigado. Silvestre Serrano. Completamente dividido. Dá só uma olhada nessa torcida que acordou bem cedo, que já está aqui bastante animada para o jogo de logo mais. E dá para ver pela própria roupa deles que eles são bem divididos. Dá uma olhada no seu Henk, que está com a roupa laranja e aqui a fitinha verde e amarela. Como é que fica o coração na hora do jogo? Fica um pouco dividido, né? Porque a gente mora faz 40 anos nesse país, então até sábado foi fácil de torcer. Hoje vai ser difícil. Hoje vai ser difícil, mas fecha tudo, né? Aqui é um lugar de comércio, as pessoas trabalham bastante, agricultura, flores. E hoje como é que fica? A gente tem restaurante e hoje fica aberto, né? Aberto? Aberto para festa. A festa, claro. Bom, ok, muito obrigada. Bem, em São Paulo, torcedores que apostam numa surpresa para o Brasil já sabem como vão comemorar. Apesar do otimismo brasileiro, não se pode ignorar que a Holanda já pegou o Brasil de jeito. Resultados difíceis de esquecer. Parece brincadeira de criança, mas depois de 74 virou trauma nacional. A seleção foi eliminada da Copa da Alemanha pelo famoso carrossel holandês. A revanche só veio em 94. O Brasil eliminou a Holanda por 3-2 nas quartas de final e embalou a vitória. Foi mais que o troco, foi o tetra. Zagallo, técnico da seleção nas duas Copas, engoliu a laranja mecânica que estava engasgada há 20 anos. Por isso, a semifinal tem um gostinho tão especial. Os brasileiros esperam que dê laranja, no copo e bem espremida. Mas os holandeses acham que o sabor da vitória é um pouquinho mais forte. Eles querem comemorar brindando com a genebra. É uma aguardente, a base de fermentação de cereais, no caso batata, e zimbro, que é uma semente que dá o amargor na bebida. Para acompanhar a cachaça holandesa, um prato típico, Rijnmeten em Islandhoen. O ingrediente principal é o peixe, o arenque. Ele só é encontrado em águas frias, como as da Holanda. O cenário está pronto para receber a pequena torcida adversária, já que é um bar de holandeses. Mas os clientes e os garçons... infelizmente a gente trabalhando, né? Vai ter que servir o chopp e o suco de laranja se for possível. O chopp pode ser holandês, mas o sabor é brasileiro. O Wim é holandês mesmo e garante que o aperto que está na garganta dele vai voltar a engasgar os brasileiros. Hup, Holland, hup. Força, Holanda, força. Se você é do tipo de torcedor que rói as unhas, fica ansioso, aflito, com o coração disparado vendo o jogo da seleção e perde o fôlego no contra-ataque, atenção! Um cardiologista que está em Sorocaba com o repórter César Barroso tem algumas dicas para quem quer torcer sem morrer do coração. Bom dia, César. Bom dia. Daqui a pouco todo mundo lá na cidade vai estar enfrentando os aborrecimentos do trânsito e a pressão do trabalho. É o estresse de todo dia. Doutor, este estresse e hoje com o Jogo do Brasil, é o mesmo tipo de provação para o brasileiro? Existem diferenças entre o tipo de estresse crônico, do estresse do dia a dia, para um estresse agudo, como o estresse de um jogo de futebol. A gente tem condições no jogo de futebol de jogar para fora as nossas emoções, de extravasar esses sentimentos, diferente do estresse crônico, que a gente não tem como se tolerá-lo.
Certo. E o que a gente pode fazer nesse jogo? É ficar contido? Como é que a gente faz? Em relação ao jogo de futebol, vale como dica para todos. Primeiro, os cardiopatas não controlados, que já têm orientação de seu médico, para que não passem por um estresse agudo como esse, que o evitem. Os cardíacos controlados, que façam uso regular dos seus remédios. E as pessoas que não têm problemas, que torçam para valer. Ok, obrigado. O jogo de hoje vai ser realmente um teste para o coração. Pois é, os holandeses... Motivos para ficar com o coração apertado. Quem é que está aí com você, Abigail? Denise, nós estamos na rua Vitória Régia, 296, no Jardim das Flores, em Osasco. Essa aqui é a garagem da casa dos pais do Zé Carlos. A casa está toda em reforma, por isso eles escolheram esse cantinho aqui para receber os amigos, os vizinhos. E você pode ver, olha, televisão, bandeiras, e tá todo mundo aqui, todo mundo acordou bem cedo para vir acordar o seu Jorge e a dona Cida para falar um pouco mais do Zé Carlos. Mas antes, vamos ver um pouco da época em que o Zé Carlos jogava em Matão e os amigos que ele deixou por lá. Antes de se destacar na equipe do São Paulo, Zé Carlos estava em Matão, no interior do estado. A cidade tem 80 mil habitantes e uma paixão, a matonense. Zé Carlos defendeu a equipe no ano passado pela Série A2 do Campeonato Paulista. O ponta-direita Táxi, hoje no São Caetano, e o meio de campo Marcelinho, ainda na Matonense, jogaram ao lado de Zé Carlos. Quando estava assim, triste, ele chegava com as brincadeiras, imitando galo, porco, cachorro, então a gente ficava muito contente. Ele fala o que tem que falar, não gosta de treinar mesmo, gosta de trabalhar, não faz corpo mole. A passagem de Zé Carlos por Matão foi rápida, apenas 7 meses, mas também foi marcante. E não apenas porque o time passou para a primeira divisão do Campeonato Paulista, mas também por causa das amizades criadas aqui. Entre elas, um dos padrinhos do casamento com Berta Lúcia, que teve que ser adiado por causa da convocação para a Copa. Ele me ligou se desculpando de que não ia mais fazer o casamento, que estaria marcando uma outra data, por um motivo muito chato, né? Ele tinha sido convocado para estar na seleção brasileira, né? José Reinaldo é corintiano, mas estas camisas com o autógrafo do amigo, ele não vende nem empresta. E essa admiração não se limita às pessoas mais próximas de Zé Carlos. Em Matão, a bandeira da torcida não ficou só no verde e amarelo. Pois é, Denise, está todo mundo aqui na maior expectativa. O seu Jorge estava me contando, e a dona Cida, que são os pais do Zé Carlos, que nunca tiveram tanto assédio assim da imprensa, mas estão tranquilos. Eles estão muito na expectativa, mas tranquilos por quê? O senhor confia muito no seu filho? Eu confio no Zé Carlos, hoje vai estrear na Copa do Mundo, primeiro jogo na seleção. E eu, como pai dele, estou tranquilo, sereno, não estou esquentando a cabeça. O Brasil hoje ganha de 2-0 da Holanda. Abigail. Oi, oi. É o seguinte, né? Eu acho que estão fazendo uma pressão muito forte em cima do Zé Carlos, né? Parece que o jogo depende só dele hoje. Na verdade, não é bem assim. Mas ele, aparentemente, está levando isso numa boa. Eu queria saber o seguinte, ele é assim mesmo, sereno, tranquilo? Ou será que ele está procurando passar isso para dar essa tranquilidade para todos nós? E no fundo, ele está lá roendo as unhas. Nascimento, eu vou perguntar para a dona Cida, porque ontem a gente conversou bastante sobre isso, né, dona Cida? Como é o comportamento e como é o seu filho? É assim mesmo, calmo, tranquilo? Isso, ele sempre foi tranquilo, calmo, a cabeça feita no lugar, sempre assim, né? Mas nunca foi uma pessoa assim agitada, sempre foi uma pessoa tranquila e calma. Nascimento, diz a dona Cida que o Zé Carlos, ou o Carlo dela, é o filho que toda mãe gostaria de ter. Ele é obediente, tranquilo, companheiro, amigo, tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. E hoje, dona Cida? Hoje a gente está torcendo para que dê tudo certo para ele, que ele jogue o que ele sabe, juntamente, não só ele, a equipe toda faça um bom trabalho, que ele consiga mostrar o que ele sabe fazer. Que não é responsabilidade dele só a vitória, não é mesmo? Isso. Nascimento, olha, para você ver como ele é muito querido, a rua aqui, nós chegamos por volta de 6 horas da manhã. Os amigos já estavam todos aqui, olha, dá só uma olhadinha. Todo mundo veio acordar. O seu Jorge e a dona Cida, e é animação mesmo, Nascimento. Ô, Abigail. Oi, Denise. Por favor, pergunta aí pro seu Jorge, nas conversas que ele teve com o Zé Carlos, o que foi que ele disse pro filho, quais foram os conselhos que ele deu pro filho? O senhor deu algum conselho pro Zé Carlos nessas ligações que ele tem feito, senhor? Não, a coisa que eu falei pro Zé Carlos é para ele entrar em campo tranquilo,
como ele entra no São Paulo, igual ele entrou na final do Corinthians com o São Paulo. Ele jogando futebol que ele joga no São Paulo, não precisa mostrar mais nada. A responsabilidade é dos 11 jogadores do Brasil, não é só do Zé Carlos, mas vai dar tudo certo. Olha só, tem que fazer como ele tinha um apelido aqui na rua Vitória Régia quando ele era pequeno. Denise, o apelido dele era Maria Fumaça, sabe por quê? Corria demais. Então se ele correr como o apelido que ele tinha de infância, ótimo pra gente. Ok. Obrigado então e vamos em frente, torcendo pelos Zé Carlos e pela seleção também. Estão chamando muito ele de caipira aí, né, Denise? Mas mas é uma figura muito simples e muito querida também. Ele é um rapaz que tem muita dignidade, entendeu? Representa super bem o futebol brasileiro lá na seleção. E a gente que convive com ele aqui no São Paulo também se enche de orgulho, porque é uma pessoa muito querida lá dentro do clube. E a mãe falou tudo, né? Tem um time inteiro para cobrar hoje, não é só ele não, né? Vamos às informações agora sobre o trânsito na capital, ao vivo com Eleonora Pascoal. Bom dia, Eleonora. Bom dia. Olha, para quem está acordando agora, a gente tem um presente especial. O sol que começa a aparecer aqui em São Paulo, a temperatura nesse momento aqui no helicóptero da TV Globo é de 19 graus. Nós estamos vendo aí a Marginal Tietê com o trânsito já muito intenso. E também na rodovia Castelo Branco, que é caminho para Osasco, quem está indo em direção a Osasco e Barueri, Osasco onde mora o José Carlos, também vai enfrentar um trânsito bastante parado no sentido capital interior na Castelo Branco. No sentido contrário também há lentidão, mas o problema é menor. Já na Marginal Pinheiros, o motorista vai encontrar lentidão no sentido Jaguaré-Santo Amaro. Lá em Santo Amaro, a coisa fica mais complicada ali próximo da Ponte João Dias e Ponte Ari Torres. Na Avenida 23 de Maio, Washington Luiz e Moreira Guimarães também há excesso de veículos para quem vem para o centro da cidade. É que com o rodízio suspenso, todo mundo botou o carro na rua. E atenção, na hora de voltar para casa, saia cedo para não ficar no trânsito, como aconteceu sexta-feira passada. Nascimento. É o seguinte, vocês chegaram até aí, então está na hora de trazer essa taça pra gente. Rivaldo na área, por baixo, olha o gol, 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 gol! É do Brasil! Kaiser. Do contrário, já começa a ficar carregado e um pouco lento. Mas a Companhia de Engenharia de Tráfego está preocupada também com um outro problema depois do Jogo do Brasil, caso o Brasil vá para a final. Por quê? É com a euforia do torcedor brasileiro, é a ingestão de bebida alcoólica. O trânsito tendendo a zero, o volume baixíssimo do após o jogo e o consumo de bebida alcoólica são dois ingredientes básicos para que aconteça o acidente. Ok, muito obrigado. Nascimento. Sem contar com a irresponsabilidade de muitos motoristas que saem dirigindo aí de qualquer jeito aí pelas ruas, né? Quando acaba o jogo. Novas informações sobre o trânsito com a Eleonora Pascoal. Você está onde agora, Eleonora? Nós estamos em movimento, estamos sobrevoando a Marginal Tietê, onde o motorista lá embaixo, ele vê o trânsito bom nesse trecho pelo qual nós estamos passando aqui próximo à Barra Funda. Não há dificuldades para acessar a ponte do Pacaembu, melhor, o viaduto do Pacaembu e também a Avenida Pacaembu. Já no elevado Costa e Silva, o trânsito também está bom. Nascimento. Denise, o Brasil está limão, verde oliva, verde exército, verde bandeira, amarelo canarinho, amarelo pastel. As cores da estação ganham nomes e tons variados. Todo mundo tem que vestir verde e amarelo porque é mais força para a seleção e eles precisam disso também. Mas de fim de semana, para passear, para fazer vibrar assim, aquela emoção, sou brasileiro. O azul e o amarelo também pode ser bastante explorado, mas o verde e amarelo, dependendo do tom, fica realmente muito bonito. Agora resta saber se essa moda verde e amarela vai continuar mesmo depois da Copa. Tem estilista apostando que sim. Eu acho que é uma moda que já pegou, principalmente porque hoje em dia não tem mais isso de combina ou não combina. E é engraçado porque a gente tem percebido uma vontade muito grande nas pessoas de vestirem a bandeira. Combinar verde e amarelo pode até ser chique, pode estar apenas num detalhe, pode tudo. Você pode estar com o amarelo canário, mas o verde oliva. Você pode estar com o verde bandeira, mas um amarelo mais calmo. Um homem pode estar com um terno lindo, tá, com uma gravata super chique, mas que tenha um toque de verde e amarelo e tal. Para dar bandeira mesmo, ainda vale incluir o azul e o branco, sem deixar o laranja ganhar espaço. Gol! Gol!
O Bom Dia vai terminando por aqui, nós voltaremos amanhã, 15 para 7. Agora você vê as notícias nacionais e internacionais do Bom Dia Brasil, com as notícias quentinhas lá da França. Brasil é campeão! Na Globo eu tô... 55 dias para os 500 anos do Brasil. De Paris, da Copa do Mundo, bom dia! Decisivo para o Brasil hoje é dia de final, praticamente. Brasil e Holanda, o jogo que já está sendo considerado o grande encontro desta Copa. As duas melhores equipes. Time escalado, tudo pronto com a seleção brasileira. Zé Carlos no lugar de Cafu e os demais titulares. Todos acreditando numa vitória do Brasil. Quem teme a partida e o adversário é o ex-ministro Pelé, que considera a Holanda o melhor time da Copa, porque tem um sentido coletivo de jogo que o Brasil ainda não alcançou, segundo ele. A Holanda joga sem os titulares Overmars, machucado, e Newman, suspenso, e ainda tem o reserva de Newman, Bogaert, que deixou a seleção por ter sofrido uma fratura. Os dois times prometem uma partida agressiva de muitos ataques. O Ministério da Justiça anunciou ontem a criação de delegacia especial para combater a fraude na produção e venda de remédios. Já foram identificados 60 remédios falsificados no país. Os fabricantes de automóveis prevêem para este ano queda de 15% na produção e 12% na venda de veículos. Querem redução de impostos, mas o governo diz não. As pessoas voltaram ao mercado de trabalho. E mais. Na coluna Seja Bem-vindo, Luana Piovani mostra um lugar bem brasileiro que já foi cobiçado pelos holandeses. E não é a vaga na final da Copa. Time escolhido sem problemas de contusão, a seleção brasileira está tranquila à espera do jogo contra a Holanda logo mais. Vamos a Saint-Cyr. Olha, Renato, hoje acontece aqui na seleção o que no linguajar do futebol é chamado de despertar livre, ou seja, pode-se dormir até a hora que quiser, ou mais ou menos até a hora que quiser, pelo menos até a hora do almoço. Esse sim acontece ao 12h30 e é obrigatório. O jogador tem que levantar para comer, mesmo que queira depois voltar para a cama. Para tomar café, apenas Aldair e Cafu levantaram. Muita paz por aqui, o hotel muito tranquilo, muito bonito. Movimento apenas de sócios da academia de golfe que tem por aqui e também uns outros hóspedes. O hotel é muito grande, a seleção alugou apenas uma ala. O hotel é deste lado de cá, nós agora estamos dentro dele, pelo menos já passamos do portão, na porta. A seleção fica atrás dessa fachada, quer dizer, está bem isolada ali do lado esquerdo. É onde está o refeitório, aonde come a seleção brasileira, mas movimento nenhum por enquanto. Daqui a pouco vai estar cheio provavelmente, porque todo mundo tem que levantar para almoçar. Ontem o comitê organizador proibiu a seleção de treinar em Marsella, no estádio Velodrome. Alegou que queria preservar o gramado. Por isso, a seleção foi treinar em Toulon. A proibição pela FIFA de usar o estádio Velodrome em Marsella acabou tendo um lado positivo. Centenas de torcedores puderam acompanhar o último treinamento da seleção antes do jogo com a Holanda. Foi a primeira vez que isso aconteceu na Copa, já que o comum tem sido os jogadores ficarem 48 horas sem contato com a torcida antes de cada partida. E quem foi ao pequeno estádio Bon Rencontre, em Toulon, viu uma seleção solta, brincando de rachão. A pelada só não é mais descontraída porque existe uma saudável rivalidade. Desde o início da Copa, os times são os mesmos. Um comandado por Cafu, outro por Dunga. E o capitão da seleção tem levado a pior. Quase todo treino é a mesma coisa. Quem faz pose de vencedor no final é a turma do Cafu. Mas o importante mesmo é que para encarar a Holanda, o grupo é um só. E o pensamento também. Vencer e levar o Brasil a mais uma final.
Pois é, este Brasil que quer vencer só vai ter uma alteração com relação ao time base do Zagallo. É o Zé Carlos que entra na lateral direita, substituindo o Cafu, que está suspenso. O Dunga comentava essa semana que o Zé Carlos já está totalmente integrado ao grupo. Para integrá-lo ao time, o Dunga já conversou com ele ontem, vai conversar hoje novamente, dizendo para ele ficar tranquilo, para ir ao ataque como o Cafu costuma ir, porque tanto ele, Dunga, como César Sampaio vão ficar bastante atentos para fazer cobertura pelo lado direito. A seleção hoje deve sair um pouquinho mais tarde para o estádio Velodrome. Agora mesmo conversei com o assessor de imprensa, o Nelson Borges, que vai ainda confirmar esse horário para a gente dá daqui a pouquinho, mas a seleção hoje está querendo chegar meio em cima da hora do jogo, Renato. Tomara que funcione essa conversa do Dunga com o Zé Carlos. Nós temos a certeza que o Zé Carlos vai entrar, substituir o Cafu à altura. E a seleção está num belo hotel lá em Marselha, uma construção provençal, com sol, porque aqui em Paris faz frio e lá a temperatura está muito mais agradável. Em Marselha, a Holanda foi mais rápida e saiu em vantagem, pelo menos no que diz respeito aos torcedores. Na disputa das torcidas, a Holanda ganha disparado em números. São só 10 horas de carro da Holanda até Marselha. Nas ruas, quase não se percebe que os laranjas são maioria. Só que aqui, nem tudo o que é amarelo é canarinho. Mas seja de onde for, quem gosta de bom futebol vai torcer pelo Brasil. E a autêntica torcida canarinho ainda vai crescer. 17 TGVs, os trens de alta velocidade, estão chegando de Paris, cheios de brasileiros. E alguns aviões também vão chegar daqui a pouco a Marselha. Os holandeses estão em busca da sua terceira final de Copa do Mundo. Os jornalistas europeus têm destacado o forte sentido coletivo da Holanda, o que não chega a ser novidade para a seleção brasileira. 10 jogadores que disputaram a Copa dos Estados Unidos hoje ainda fazem parte da equipe. Quem mais alivia o que vai ser o reencontro com o Brasil é o técnico Guus Hiddink. Aqui ninguém esconde, o jogo é uma revanche e o espírito é de vingança. A Holanda foi eliminada pelo Brasil na última Copa nos Estados Unidos e quer dar o troco aqui na França. A Holanda não começou com sorte. Depois de Bogarde quebrar a perna, Overmars avisa que está machucado e não vai jogar. Winter é um dos candidatos à vaga de Bogarde. Diz que ainda não sabe quem joga, mas que todos consideram a partida contra o Brasil a mais importante da Copa. E tem que estar prontos para isso. E não só eles, toda a imprensa está considerando essa a partida mais importante da Copa. E os gols dessas duas equipes, os ataques mais positivos da competição, são 13 para o Brasil, 11 para a Holanda. Zagallo acha que Bergkamp e Owen marcaram os gols mais bonitos. Agora é a vez de Ronaldinho, diz o técnico. Hoje é o dia de Ronaldinho, dizem todos os brasileiros. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações da Copa do Mundo. Leilani. Haja coração, hein? A nova estratégia da indústria de calçados para competir no mercado internacional. E por que o fantasma do desemprego volta a ameaçar os trabalhadores da indústria de automóveis? Agora... Vai ser uma proteção contra fraudes, mas o consumidor também deve estar atento. O governo faz uma limpa nas prateleiras das farmácias e recolhe mais de 60 marcas de medicamentos adulterados. O Ministério da Justiça criou uma delegacia especial para combater a falsificação de remédios. Diante de caixas de remédio falsificado, o ministro da Justiça explicou que vai haver uma delegacia especial ligada à Polícia Federal e outra à Polícia Civil nos estados. Lugar de quem vende remédio falso é na cadeia, não é atrás do balcão, é atrás das grades. Esse xarope, a Aerolim, foi um dos remédios falsificados. Mas segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária, o que está à venda agora na farmácia é o verdadeiro, porque o falso já foi identificado e retirado do mercado. Mesmo depois do limpa nas prateleiras, é melhor que o consumidor continue atento. Conferir se o número do lote impresso na caixa aparece também na cartela ou vidro. A quantidade do remédio também tem que ser a mesma. Agora eu vou tentar pegar o antigo, que ainda devo ter algum em casa, e vou comparar, né, para ver se tem alguma coisa de anormal. É muito difícil de você saber o que tem dentro de uma caixa. Qualquer sintoma diferenciado ou qualquer percepção, quando ele faz o uso continuado, de imediato ele deve procurar o seu médico, a vigilância sanitária ou na caixa também diz o nome do próprio laboratório.
O governo lançou também o Disque Remédio Falso. O número é 0800 61 0033 para receber denúncias de consumidores. E na próxima reunião do Mercosul, Bolívia e Chile devem fechar um acordo de cooperação para combater a falsificação e o contrabando de medicamentos. Brasília foi a cidade escolhida pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, para começar a terceira campanha dele à presidência da República. O candidato, pela frente das oposições, divulgou as diretrizes de governo. O principal ponto é o combate ao desemprego. O comentário é de Franklin Martins. Lula não chegou a apresentar propriamente um programa de governo. Foi mais uma declaração de intenções, com o objetivo claro de colocar a questão do combate ao desemprego no centro do debate eleitoral. Não aceita mais que moeda forte seja sinônimo de desemprego e insegurança social. Para ele, o mais importante é que a economia volte a crescer 6% ao ano para gerar 1,5 milhão de empregos novos a cada 12 meses. Mas, segundo Lula, não basta crescer. É preciso crescer criando e não fechando postos de trabalho. Por isso, defendeu a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, o desestímulo às horas extras, o assentamento de 1 milhão de famílias no campo, a adoção de programas de prestação de serviços à comunidade feitos por jovens e a criação de frentes de trabalho para mão de obra sem qualificação. Lula não explicou como o Brasil vai crescer 6% ao ano, nem de onde vai vir o dinheiro para esses programas. Mas, segundo dirigentes do PT, tudo isso vai ser esmiuçado durante a campanha. O que Lula quis fazer agora foi largar logo algumas metas e compromissos para dar o tom do debate. O objetivo é obrigar o outro lado a discutir a economia, levando em conta a questão... As fábricas fecharam nos últimos anos, mas agora o setor está dando a volta por cima. Vamos a São Paulo com Carlos Nascimento. Nascimento, qual é o segredo dessa recuperação? Bom, em primeiro lugar, vender, né, Leilane? E a Francal, que é a maior feira de calçados do Brasil, está justamente mostrando aqui em São Paulo o que é que a gente vai usar nos próximos meses. Só que, além do visual, os fabricantes também estão investindo muito na melhoria da qualidade para dar a volta por cima e competir aqui e lá fora também. Por muitos anos, a indústria de calçados pisou no tapete macio dos incentivos fiscais. De repente, tropeçou na abertura da economia e teve que descer do salto alto, pisar firme na qualidade para não dar chance ao produto importado. A 30ª Francal, em São Paulo, é a prova de que o calçado nacional venceu a guerra. Os 500 expositores esperam vender em 4 dias o que fabricam em 2 meses. O consumidor foi quem mais ganhou com a modernização das indústrias e a concorrência internacional. Desde a abertura da economia, no início dos anos 90, o custo médio dos calçados caiu 40%. O brasileiro percebeu a diferença no produto e, segundo pesquisa dos fabricantes, já não compra mais só pensando no preço. A gente deve levar os produtos de qualidade e também o layout, né? O layout e também a necessidade. No mercado externo, porém, a situação é bem diferente. Nós deparamos da noite para o dia com a supervalorização da nossa moeda, o real, enquanto os nossos concorrentes, principalmente como Itália, como Espanha, Portugal, estavam desvalorizando sua moeda. Como as exportações representam 30% da produção brasileira, desde 94, 200 fábricas fecharam e 50 mil trabalhadores foram demitidos. Este ano, houve 28 mil contratações. Este número poderia ser maior, mas o setor reclama de outro problema. Cada par de sapato que nós exportamos, nós incluímos dentro dessa caixa de sapato 28% de impostos. O nome Francal vem de Franca, uma das maiores produtoras de calçados do Brasil, no norte de São Paulo, e que sofreu muito aí com a concorrência internacional. Mas aos poucos os calçadistas acertam o passo, principalmente ao investir na qualidade. Essa choradeira do câmbio, convenhamos que já ficou um pouco velha, mas eles têm razão ao reclamar dos impostos. E não é à toa que as montadoras estão dando férias coletivas e parando a produção de veículos, além dos pátios lotados nas fábricas e concessionárias, com mais ou menos 120 mil carros encalhados. As vendas no mercado interno caíram 23,3% no primeiro semestre em relação ao ano passado.
Segundo a Anfávia, a Associação dos Fabricantes, foram vendidos no primeiro semestre 647 mil carros contra 844 mil no mesmo período de 97, uma queda de 23,3%. Apesar da queda nas vendas também, de maio para junho, a exportação salvou a pátria no primeiro semestre. O balanço dos primeiros 6 meses do ano é positivo. O Brasil exportou 211 mil carros contra 179 mil no mesmo período do ano passado, um crescimento de 17,8%. A produção anual de veículos deverá ser 15% menor do que no ano passado. Por enquanto, nós só temos, felizmente, férias coletivas, mas é claro que o fantasma das demissões sempre assusta, até porque outras empresas do setor metalúrgico já estão falando abertamente aí em demitir. No caso das montadoras, o alvo da crise escolhido é o governo. As fábricas vão insistir na redução de impostos, Monforte. Mas o governo está dizendo que não vai reduzir IPI não, viu, Nascimento? Já disse isso várias vezes. Eu fico pensando nessas montadoras, Monforte, que estão chegando aí de toda parte para se instalar no país, né? Num momento desse aí. Deve dar um friozinho na barriga deles. Mas o mercado é risco, meu filho. Vamos lá. E agora nós vamos saber outras informações da seleção brasileira com o Renato Machado, lá de Paris. Renato. Nós vamos agora voltar a Marcélia Monforte, porque os jogadores já estão se encaminhando para o refeitório, para o restaurante do hotel, para almoçar. E Mauro Naves, o repórter Mauro Naves, tem informações sobre o que a seleção brasileira está sabendo do adversário. Mauro. Olha, Renato, a seleção sabe tudo aquilo que a Holanda mostrou, só se ela escondeu alguma coisa para este jogo, mas o que ela mostrou na Copa e até mesmo antes da Copa foi registrado pelos observadores do Zagallo, como por exemplo o ex-goleiro Gilmar Rinaldi, que faz uma fita, depois edita, mostra para os jogadores. É assim que funciona? Que tamanho, que duração tem essa fita? O que você mostrou para os jogadores, Gilmar? Nós procuramos avaliar tudo o que aconteceu um pouco antes da Copa e durante a Copa do time da Holanda. O Jairo fez a parte de relatórios e eu fiz essas fitas, essas edições, mostrando as jogadas principais da Holanda, as características dos jogadores, os problemas que eles tiveram durante a Copa, os gols que fizeram, os gols que sofreram, como atuam os principais jogadores e aonde a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e até onde pode ser explorado. É uma fita de 30 minutos que foi apresentada primeiro ao professor Zagallo, foi vista com ele, o Zico, debatida e depois passada aos jogadores. Passada ontem à noite para os jogadores? Não, foi antes de sair lá. Ontem, antes de sair de Paris, nós fizemos toda essa explanação, demonstrando tudo que podia estar acontecendo. Quer dizer, deu tempo então dos jogadores da seleção brasileira perceberem qual é o esquema da Holanda? Deu tempo, eles já conheciam, tivemos a ajuda também do Ronaldinho, que jogou na Holanda e conhecia alguns jogadores individualmente. Os jogadores participaram dessa palestra, isso é importante, dando opiniões. E eu acho que a gente chega a esse jogo muito bem informado, sabendo que tipo de adversário vamos enfrentar. Sem querer entregar o ouro aí, qual a principal preocupação que você tem? Não digo nem o Zagallo, de você que observou mais e tal. Qual que é o ponto forte aí da Holanda que o Brasil não pode vacilar? Eles têm uma saída muito rápida. Quando são atacados, retomam a bola, conseguem chegar ao ataque com muita velocidade e com bons jogadores. Eles têm jogadores individualmente, do meio para frente, muito bons, que vão ser, claro, cuidados, mas que podem decidir o jogo também numa jogada individual como o Brasil. Você que também dormiu aí na concentração, teve a noite com eles ontem e tal, como é que está o ambiente? O que acontece à noite? Se jogou um bingo ontem, se pensou na Holanda, o que se fez ontem à noite? Sempre tem essas coisas para relaxar. Tivemos o bingo, todo mundo conversando, brincando. Cada um relaxa da sua forma. Um vai ler, outro vai brincar, um fica contando piada. E cada um procura encontrar o seu equilíbrio da melhor forma possível. O mais importante é que nós tivemos uma noite serena, todo mundo descansou muito bem e está todo mundo preparado para o jogo. O lugar aqui também, né, com essa tranquilidade toda, não tem um torcedor, não tem como ser perturbado, né? Já estamos aqui num vale, né, uma plantação de uvas aqui, onde temos bons vinhedos. E essa tranquilidade é muito boa, mas todo mundo sabe que o torcedor está se concentrando também, está no Brasil, esperando a hora certa de entrar em sintonia com eles aqui para a gente ganhar o jogo. Tá certo, muito obrigado. Pode ir lá para você não perder o almoço, né? Já começou há 6 minutos aqui na França, já 12h36. Um bom almoço para você. Tá, obrigado, um abraço a todos no Brasil. 0,56% no Rio em junho. A pesquisa havia indicado taxas de 0,44% em abril e uma deflação de 0,23% em maio. Agora, a inflação no Rio está em 3,9% no acumulado do ano e em 5,31% nos últimos 12 meses. A Fundação Há problemas que o governo alemão enfrenta. Vamos às manchetes dos jornais internacionais. Frankfurter Allgemeine. Primeiro-ministro alemão transmite otimismo, crescimento e menos desemprego.
Süddeutsche Zeitung, distúrbios ameaçam paz na Irlanda do Norte. Clarim, em Buenos Aires, Irlanda do Norte, paz em pé de guerra. Independent, o medo está de volta na Irlanda do Norte. Em Belfast, um grupo de protestantes insiste em derrubar a proibição de desfilar pelos bairros católicos. A polícia proibiu os grupos protestantes de desfilarem pelos bairros católicos para evitar confrontos. Ontem, os policiais detiveram uma das tradicionais marchas orangistas e houve conflitos. Um grupo está acampado em Portsdown e diz que não sai de lá até que o desfile possa prosseguir. O presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, é operado por causa de uma fratura na bacia. Um porta-voz do governo disse que Gaddafi se acidentou quando fazia exercícios. Segundo os médicos, a operação foi tranquila. A Casa Branca anuncia que o presidente Bill Clinton vai visitar a Rússia em setembro. Na pauta do encontro com Boris Yeltsin, economia e o tratado anti-armas nucleares. Começa a chover na Flórida e os incêndios diminuem. As florestas do estado americano estavam pegando fogo por causa das altas temperaturas e do vento forte. 40 mil pessoas que moram na região dos incêndios puderam voltar para casa. Chuva forte, vento e frio castigam o sul do país. A frente fria avança rápido e deve provocar queda brusca de temperatura no sudeste nas próximas horas. Uma frente fria passou rápido pelo Rio Grande do Sul, provocando tempestades. Ontem à noite, em Porto Alegre, as ruas ficaram alagadas. O vendaval derrubou a marquise de um prédio. Em frente a este shopping, um painel luminoso desabou, matando uma jovem que estava dentro de um automóvel. Hoje, ainda chove do Rio Grande do Sul ao leste do Paraná. A partir de amanhã... É muita falta de sorte quebrar a televisão justamente nesses dias de Copa do Mundo. Mas acontece. E aí o jeito é correr para a oficina. Foi o que seu Jairo fez. Quando o Brasil se preparava para mais uma partida, a televisão dele ficou sem a imagem. Vamos fazer oficina, vamos trabalhar até meia hora antes da partida. Com certeza você vai ter... Estão tendo trabalho. Tem muita oficina fazendo até serão para dar conta de arrumar as televisões quebradas o mais rápido possível. Essa aqui chega a consertar até 10 aparelhos por dia. A procura aumentou em 50%. Geralmente eles querem com muita pressa, né? Trazem hoje e querem para hoje mesmo. Aí para atender o pessoal, a gente está trabalhando geralmente até as 10 da noite. Alívio para quem conseguiu buscar o aparelho a tempo de ver o Brasil em campo. Graças a Deus ficou pronta. Este vendedor foi buscar a televisão na oficina 1 hora antes da partida. O pessoal foi ágil no concerto. Agora eu tô assim. É ir para casa correndo, ligar a televisão. Na coluna Seja Bem-vindo, os encantos de um pedacinho do Brasil que os holandeses cobiçaram, mas perderam. E para não perder hoje, o torcedor apela para os deuses, os santos, as simpatias. É a fé na superstição. Fernando de Noronha encanta por tudo. Pelo astral, pela beleza das praias e pedras, pela cor do mar. Não é à toa que esse pedaço de Brasil já foi cobiçado pelos holandeses, nossos adversários de hoje na Copa. A atriz Luana Piovani visitou Noronha pela primeira vez em 95 e vem cumprindo a promessa de voltar lá todos os anos. Sejam bem-vindos. É importante a gente ir até Noronha e ver quanto a natureza é importante para a gente, o quanto a gente tem que respeitar a natureza. Eu já fui 3 vezes para Noronha. Praias, muitas, e as mais belas. Tem uma, por exemplo, que é a Praia do Leão, que é as tartarugas imensas. Tem a Praia da Atalaia, que é um aquário, na verdade. É uma praia que só podem entrar 30 pessoas por dia, porque é uma grande concentração de desova de peixes. E vê todo tipo de peixe, todo tipo de vida, de todas as cores, de todos os tamanhos. Não deixe de mergulhar se você for para Noronha, que é absolutamente fascinante você ter contato com um mundo que não faz parte do seu. Existe o passeio de barco para você ver os golfinhos. E eles são muito dóceis. Se você conseguir com que eles te sigam até
até fora da Baía dos Golfinhos, você pode pular na água e nadar com os golfinhos. Tem a Praia do Sancho, que é a praia mais bela, assim, no meu conceito. Noronha é isso, é paz, é tranquilidade, é natureza. Tem uma lagartixa, é uma mistura de lagartixa com lagarto, mas que só existe esse tipo de vida em Noronha, chama-se mabuia. Não deixe de visitar Noronha, deixa de ir para Miami só essa vez e vai para Noronha, vai ver o que o teu país tem para te oferecer. A beleza dessas imagens dá até uma paz nesse coraçãozinho agitado. É verdade, mas que Caribe o país que tem nada. muito a oferecer, mas hoje é dia de dedos cruzados, reza, dia de jogo do Brasil, a gente acorda cheio de ansiedade. Algumas estranhas manias pode dar uma ajudinha ao Brasil. Por aqui, há quem garanta que está dando aquela forcinha para a seleção. É a camisa 12 do time, vestida pela torcida. E por falar em camisa, ela é a campeã entre as manias do torcedor brasileiro. A camisa que eu estou usando desde o começo da Copa é a que eu uso todos os jogos. Visto a camisa sempre a número 9, né? Comida também tem vez nesse festival de superstição. A combinação, o queijo amarelo com a azeitona verde dá o verde e amarelo. E o nervosismo acaba criando hábitos bem esquisitos. Andando para frente com a cadeira. Tente sentar no canto direito do sofá, aí onde está o escritor João Ubaldo Ribeiro, na hora do jogo do Brasil. Nem com muita reza ele sai do lugar. Como todo bom baiano, faz tempo que a crendice popular acompanha o escritor em Copas do Mundo. A Copa de 70 e eu estava falando não sei o que a respeito de Paulinho Boca de Cantor, que é meu amigo, eu não vejo há muito tempo, mas é meu amigo. E aí, na hora que eu falei o nome dele, o Brasil empatou o jogo contra a Tchecoslováquia. E eu fiquei gritando Paulinho Boca de Cantor o resto do jogo todo e funcionou. E torcedor de verdade tem que começar cedo, até mesmo na superstição. Mesmo de fralda e chupeta, essa turminha acha que está ajudando o Brasil a ser campeão. Todo jogo do Brasil, alunos do maternal ao jardim de infância desta escola no Rio, vestem a camisa da seleção e cantam um hino preparado especialmente para a Copa. Uma receita que deu certo e vem sendo repetida a cada jogo. A gente está cantando, né, alto, e daí vai ajudar o Brasil a ganhar. E nós voltamos de Paris com os destaques da imprensa europeia. É estranho, mas é assim mesmo. Os jornais franceses parece que torcem pela Holanda. As reportagens sobre o time holandês só perdem em tamanho e importância para a cobertura da seleção francesa, claro. O Brasil, para grande parte da imprensa, não convenceu mesmo. Ou então, os profissionais não querem saber de um penta, para eles seria demais. Olha só aqui, no Figaro, a manchete de página lá dentro é: os holandeses partem para a conquista do mundo. E aqui tem uma matériazinha interessante sobre o que o Pelé disse ao jornal Figaro. Pelé vê uma final França-Holanda. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque aqui na Gazzetta dello Sport, na Itália, Zagallo, um compromisso com o Ronaldo, ele está esperando que o Ronaldinho hoje faça gol. E aqui também a mesma declaração de Pelé. Pelé teme a Holanda e considera a Holanda o melhor time da Copa. Mesma coisa aqui no Times de Londres. O meio de campo Davids da Holanda, atrai a atenção do maestro Pelé. Pelé faz aqui dá uma grande entrevista dizendo que a Holanda é o melhor meio de campo da Copa. No jornal Herald Tribune, uma manchete, aliás, um título aqui, aqui embaixo da página: na semifinal do Campeonato Mundial, a promessa de um belo jogo. Quer dizer, até os americanos estão apostando, estão sabendo que este talvez seja o melhor jogo da Copa. Brasil e Holanda, que noite, diz o La Repubblica, jornal italiano. E também o Equipe aqui dá o equilíbrio entre os dois times, as duas seleções que chegam a essa semifinal, considerando quase que é uma final. Esta partida é um jogo de sonho, assim diz L'Equipe.
E um dos aspectos mais conhecidos da cultura e do estilo de vida da França vai ser visto no domingo na final. A arte de Yves Saint Laurent, ao som do bolero de Ravel, faz parte da festa de encerramento da Copa. No ateliê de alta costura de Saint Laurent, esta modelo ensaia passos inéditos na carreira dela. São centenas de sapatos e vestidos que vão ser mostrados numa passarela bem diferente, diante de 80 mil espectadores. A manequim acha que vai ser uma experiência estranha e por isso está um pouco insegura. Não sabe nada de futebol, mas acha que o público vai gostar. Os estilistas no ateliê preparam cada imagem da festa. 4 décadas de criações de Yves Saint Laurent vão ser exibidas para a plateia da final. Os costureiros, assim como os organizadores, esperam que a festa de domingo seja toda francesa. E não estão economizando o que podem mostrar de melhor. E quem está embarcando daqui a pouco para Marsella como olheiro especial do Bom Dia Brasil é o nosso Ricardo Boechat. Ele vai vigiar de perto um convidado famoso da FIFA, que também é um tremendo pé frio para a seleção brasileira. Quem é, Ricardo Boechat? Frio horroroso, você não faz ideia. Porque, aliás, o que vai ter de urubu hoje posado ali em torno da seleção... Ué, você não viu as imprensas? Mas não é só a imprensa, não é só a imprensa. A tribuna de honra da FIFA vai estar assim. Olha aí, atenção, torcida brasileira. Quem está chegando aí em Marsella agora de tarde é o ex-secretário de Estado, Henry Kissinger. Isso é péssimo para o Brasil. Kissinger é amigo pessoal de João Avelange e ganhou uma daquelas credenciais, das que eu não tenho, de alto nível, para a tribuna de honra do Estado Velodrome, onde o Brasil vai enfrentar a Holanda hoje à noite. Essa cortesia com Kissinger devia ser proibida. Em 1974, na Copa da Alemanha, Kissinger também foi convidado pela FIFA para ver o jogo do Brasil com a Holanda. E torceu tanto pelos holandeses, mas tanto na tribuna de honra, que a Avelange até ficou envergonhado. A Holanda acabou ganhando de 2-0. A seleção brasileira foi para as cucuias. Para o jogo de hoje, Kissinger prometeu que vai torcer pelo Brasil. Mas eu estou seguramente informado de que é mentira. Ele só está dizendo isso para não contrariar novamente o Avelange. Kissinger é o nosso pé frio para hoje. Quem cruzar com ele tem que bater 3 vezes na madeira. E se puder vaiar, vaia também, que ele merece vaia há muitos e muitos anos. Agora, pé frio, quer dizer, você vai ter muito pé frio no estádio em Marsella. E você vai para lá, você se considera um pé frio também? Eu vou vigiar o Kissinger. Aliás, eu queria dizer o seguinte, apesar da torcida do Kissinger em 74, isso é uma pequena superstição, hoje os holandeses também têm motivos, se forem supersticiosos, para se preocupar. Porque nesta data, 7 de julho de 1974, a Holanda perdeu a Copa do Mundo para a Alemanha, naquela em que o Kissinger estava torcendo por 2-1. E quando a Holanda era o melhor time do mundo. Carrossel, era o chamado carrossel do Cruyff, Johan Cruyff, né? E ainda sobre o Pelé, os 2 outros jogadores que chamaram a atenção de Pelé como os melhores da Copa, além de Davids da Holanda, foram Owen da Inglaterra e Henry da França. E ele foi bem claro ao Figaro. Ele disse que os franceses e holandeses merecem estar na final porque são criativos e se apoiam em defesas sólidas. Mas, segundo a agência Reuters, ontem na televisão, de noite, Pelé previu uma final, ou seja, uma confusão. Leilani. Daqui a pouco a gente volta da França com as últimas informações sobre esses momentos de expectativa antes do jogo. E Olivier Anquier mostra de onde vem uma delícia que enriquece quase todas as sobremesas. Agora são 8 horas. Fora. Existe em toda parte, no Brasil também, na hora da sobremesa. E é uma obra-prima do acaso. Olivier Anquier. Estou a menos de 1 hora de Paris, na capital francesa do cavalo de corrida. Aqui são criados os maiores campeões e acontecem as corridas mais prestigiosas. Mas, para o Brasil, como para o mundo inteiro, a fama deste lugar é outra. Adivinharam? Pois é o creme chantilly. Ele foi inventado aqui, na cidade real de Chantilly, há 3 séculos atrás. E como a maioria das invenções, foi completamente por acaso. E olha que delícia, hein?
Na época, o rei Luís Henrique organizou uma grande recepção para comemorar as reformas do castelo. O confeiteiro teve tanto trabalho que a sobremesa passou do ponto e virou um creme suave e leve. Nasceu o creme chantilly. O final da história é um pouco mais triste. O confeiteiro ficou tão deprimido de ter errado a sua receita que ele se suicidou. Outra época, né? Imagine se isso acontecer hoje. Salut, à tout à l'heure. Até a próxima, Olivier, até a próxima. Na primeira Copa, a classificação para as semifinais. A Croácia vai jogar com a dona da casa, a França, amanhã, por uma vaga na decisão. O país vive dias de paz e orgulho. E aqui na França, a seleção croata acha que a sorte está na cabeça. Stanis fez a promessa. Se ganhasse da Romênia, deixaria o cabelo amarelo. Bilic com mechas. Boban ousou. Desenhou o número de sua camisa e pintou de vermelho. Boban não gostou do resultado e disse que só fez o novo corte porque prometeu ao time. Já Stanis adorou e diz que para o jogo de amanhã vai pintar o cabelo de outra cor, talvez de branco. Por mais que tenha ficado feio, Boban não precisa se irritar. Cabelo cresce, mas o feito da Croácia vai ficar registrado para sempre. O torcedor ainda está inebriado, efeitos do álcool e das comemorações por essa seleção croata que ele não se cansa de louvar. As comemorações pararam Zagreb, a capital da Croácia. Desde a independência do país há 6 anos, não existia festa parecida. Mas se na época se vivia um clima de guerra, agora tudo mudou. Depois de anos convivendo com o verde-oliva militar, esse vermelho e branco é um colírio. Soldado, general, agora só da banda. A Croácia quer esquecer seus tempos de guerra e se afirmar com a alegria do futebol. Vamos voltar ao vivo a Saint-Cyr-sur-Mer, no sul da França, perto de Marselha, onde a seleção está concentrada. Mauro Naves, já tem torcida brasileira por aí? Ah, Renato, não tem não. Eu não sei se o torcedor ficou com preguiça ou não descobriu onde é que está a seleção. O torcedor está lá em Marselha. O hotel aqui onde está se hospedando a seleção está a 45 quilômetros da cidade. A gente pode até dar um giro aqui com o Edson Silva para mostrar, ó. Só guarda, segurança. Não tem nenhum torcedor, mas nem holandês perturbando, nem brasileiro fazendo festa. A região, você já viu, mostramos ontem, muito bonita, uma região vinícola. O que aparece por aqui é só mesmo sócio desta academia de golfe, que vem ali praticar, tem um campo muito grande, tem também cavalos, mas torcedor nenhum. Quem está conosco aqui é o Evandro Mota, que é o consultor dessa seleção brasileira, ele costuma motivar o time. Ontem, além, Evandro, do vídeo mostrando as dicas da Holanda, você também mostrou algumas reportagens, compactaram umas reportagens que são apresentadas nos telejornais da Rede Globo. A ideia é o quê? Mostrar ao jogador como está a situação no Brasil, a expectativa do torcedor, já que ele fica tão isolado, como a gente está vendo aqui, né? Não tem torcida aqui. Exatamente, aproximar a equipe do clima de festa que está no Brasil e do bem que eles estão fazendo, proporcionando ao povo essa alegria de cada vitória, uma festa. Isso com certeza motiva ainda mais cada jogador. A receptividade foi ótima, então, eu imagino. A receptividade foi ótima e estamos muito entusiasmados com os sinais que essa seleção tem dado. Trabalhamos em cima da concentração, que é o que mais precisa ser trabalhado para o próximo jogo. E isso foi trabalhado. Agora vamos ver a resposta no campo. Soubemos até que teve um momento emocionante no final, quando foi apresentada uma reportagem com o Zagallo muito tenso, né? Chorando lá depois do jogo com a Dinamarca. Os jogadores abraçaram o técnico, foi assim mesmo, prometeram até uma vitória aí para ele. Foi mais um momento assim de emoção e que os jogadores aplaudiram, inclusive as palavras do Zagallo, reforçando a ideia que todos temos de proporcionar cada vez mais alegria aos torcedores. Dá para ganhar esse jogo com a cabeça, então? Olha, tudo que poderia ser feito foi feito. Então agora é aguardar os 90 minutos. E com certeza vamos ter mais uma comemoração. Você costuma usar também frases de vencedores como o Ayrton Senna. Eles receberam isso na palestra ou eles recebem por baixo da porta no quarto? Como é que funciona a sua tática? Isso, tem um jornalzinho mural chamado Diário de um Campeão, onde nós colocamos isso. Agora, todo dia de jogo, eles recebem uma. A de hoje foi do Ayrton Senna.
Eu sou parte de uma equipe, então quando venço, não sou eu apenas quem vence, apenas termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Essa foi a mensagem de hoje. Eu soube de uma fofoquinha que num bingo ontem estava correndo um relógio de luxo, $500, e na hora de bater o bingo você empatou com o Ronaldinho. Aí foram pro desempate na bolinha. Ele tirou a 25 e você tirou a 90. Quer dizer, isso não é sorte, é mentalização? Olha, se o desempate fosse em disputa de pênalti, eu estava perdido. Mas como era em mentalização, eu tirei a pedra maior. Foi mais uma brincadeira, a descontração está realmente muito grande. E como eu falei, os sinais que essa seleção tem dado é de cada vez estar mais fechada, mais unida e determinada a ganhar esse título. E isso, com certeza, nós vamos conseguir. Você não desmotivou nosso artilheiro, não, né? Tudo bem, ele não precisa de um relógio de $500, mas ele não foi embora dormir triste, não, né? Não, com certeza não. O ambiente está ótimo, muita tranquilidade. Agora, consciência de que vai ser um jogo difícil. Em nenhum momento há um clima de já ganhou, é um jogo muito difícil. As 4 seleções que chegaram aqui chegaram por méritos. E isso está muito consciente entre os jogadores. A comissão técnica toda trabalhando nesse sentido. Agora, tudo que podia ser feito a nível de concentração, por exemplo, que foi a tecla que nós mais batemos, nós procuramos deixar os jogadores ligados nesse ponto, porque com certeza é um ponto que nós podemos melhorar e vamos melhorar. Houve ou há necessidade de um trabalho especial com o Ronaldinho? É um jogador que a imprensa do mundo fala, ele ainda não correspondeu ao que se esperava dele, o próprio Zagallo ainda espera que ele faça gols, não só hoje, como na final. Há necessidade de se conversar em particular? Você chegou a fazer isso com o Ronaldinho ou ele é tratado no grupo? Olha, o Ronaldinho há muitos anos ele vive sob essa pressão. Se fosse uma coisa recente, nós teríamos uma preocupação extra. Mas ele há muito tempo, há muitos anos, vive sob essa pressão. E uma coisa que tem sido bem clara é que não só o Ronaldinho, mas todos, ao longo da competição, estão crescendo. E esse crescimento é uma coisa natural, de se sentir mais à vontade dentro da competição. E com certeza hoje ele vai estar melhor do que estava no último jogo. E na final vai estar melhor ainda. Tá certo. Você mentalizou, tirou a 90 ontem. Deu para mentalizar se o Ronaldinho faz gol hoje? Arrisca um placar pra gente? Olha, a bola de cristal é boa, pô. O importante é que nós vamos estar na final. Isso é que é o mais importante, tá? Agora, como torcedor, 3-0 para evitar... Porque o jogo da seleção brasileira, eu lembro dos bugreiros lá em Natal. Que quando a gente entra no bugre, eles perguntam com emoção ou sem emoção? E tem sido com muita emoção. A Dinamarca, principalmente, né? Principalmente. O importante é a gente sair vitorioso desse jogo. Com certeza é o que vai acontecer. Tá certo. Muito obrigado pela sua gentileza de vir até aqui falar conosco. Renato. Nós estamos achando assim que vai dar, porque a seleção está unida, como disse esse psicólogo, que acertou. Hoje talvez mesmo seja o dia do Ronaldinho que vem subindo de produção. E nós voltamos amanhã aqui de Paris com as primeiras notícias da Copa. E tomara, claro, com muito boas notícias da seleção brasileira classificada para a final do Mundial da França. A partir das 3 da tarde, ao vivo aqui na Globo, você terá a cobertura completa do jogo entre Brasil e Holanda. Agora você está vendo a imagem da Torre Eiffel aqui em Paris. O céu de Paris está nublado, está garoando por aqui. Agora a temperatura é de 15 graus e pode chegar a 20 à tarde para depois cair de novo. Da França, um bom dia. Vamos torcer juntos, nós aqui e vocês aí. Leilane Monfort. O time, a alma e o coração lá em Marsella. E uma esperança do tamanho do Brasil.